Creator poscimus, ut solita clemencia. O mundo está pronto para o anticristo. Um retrato perfeito da decadência em que nos encontramos. Se viver mergulhado no mundo não leva ninguém para o inferno, pergunto, por que a porta do céu é tão estreita? Por que nosso Senhor insiste com essa ideia ao dizer que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? É claro que não se trata aqui apenas de um homem que possui muitos bens. Rico é aquele apegado às coisas, aos bens materiais, ao conforto, ao mundo. Um homem que centraliza sua vida nas coisas desse mundo. Fica de fato quase impossível entrar no céu carregado de tantos apegos, vaidades, orgulhos e vícios. Do seu lado, os santos insistem sempre: levem uma vida piedosa. O católico deve guardar sua vista, seus sentidos para evitar todo pecado. Vivam com modéstia na castidade. Não é bem esta a prática atual, onde os católicos não diferem em nada dos mundanos. Assistem aos mesmos programas de televisão, frequentam os mesmos shows, as mesmas festas, gastam seu dinheiro no mesmo comércio anunciado pela mídia. Natal com Papai Noel, Páscoa com ovos e coelhinhos, e essa gama impressionante de festas inventadas para ocupar o lugar das tradicionais festas religiosas e dos santos. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Criança, Dia do Zumbi, Dia do Black Power, Dia das Bruxas. Quando acabaram com os feriados nos dias santos de guarda, diziam que atrapalhava o trabalho. Como mentem e manipulam as cabeças de todos, mesmo daqueles que leem jornais cults todos os dias e compram o Código da Vinci. Grandes culturas. São porquinhos mansos indo pelo curral em direção à morte, e não percebem nada. Naquele tempo se praticava virtudes. Houve época em que o mundo se pautava pela prática das virtudes. Que o homem fosse católico ou não, o critério de sua vida seria o mesmo. Cada qual trabalhava para ser reconhecido pela sociedade como pessoa honesta, honrada, homem de palavra, fiel. Virtudes como a coragem, a castidade, a piedade estava na pauta do dia. Se era católico, praticava essas virtudes voltadas para a vida eterna, virtudes sobrenaturais. Se não era católico, praticava essas mesmas virtudes sem a marca divina. Eram as virtudes naturais. Não diferem em si das primeiras, apenas nessa qualidade divina que dá à virtude sobrenatural uma nova força, vinda de Deus, que conduz o homem ao seu fim último, em Deus. Que ele fosse um médico ou um jurista, soldado ou quitandeiro, dono de terras ou colono, todos se gabavam de dar a seus filhos a boa educação, de corrigir seus filhos malcriados e de ensinar aos filhos as práticas das virtudes. Qual pai que não se orgulhava de ver sua filha prendada, tomar bom marido, recomeçando assim o ciclo virtuoso da família decente? Não eram santos, por certo, mas quando pecavam, ficavam com a consciência culpada diante de Deus e tinham medo de serem mal vistos na sociedade. O polo desarticulador do mundo veio da falsificação da liberdade. A prática da virtude passou a ser vista como obstáculo à liberdade. No pensamento grego católico, a liberdade é uma faculdade do espírito inteligente que o faz mover-se para o bem por um movimento interior da própria pessoa, e não empurrada por alguma outra força. Ora, só existe verdadeira liberdade quando nos inclinamos para o bem. Quando os homens passam a ensinar que a inclinação para o mal também é válida, estabelecem as bases para uma nova civilização. O mundo sem Deus, o mundo sem virtudes, sem piedade. O resultado é catastrófico. Nada ficou de pé na nova civilização. Não somente a Igreja Católica foi alijada de qualquer influência no pensamento moderno, como a simples prática das virtudes naturais perdeu qualquer respaldo. Se perguntarmos como vivem os homens deste nosso século, logo teremos uma lista das novas atitudes. O reino do sexo livre, sem qualquer tipo de limite, tanto pela natureza quanto pela cultura. Forma-se uma pressão sobre todos para que se acostumem a romper com os limites da própria consciência. Esta pressão vem pelos programas de televisão, pelos filmes, pela presença constante diante dos olhos de imagens sensuais espalhadas pelas cidades. É um dado positivo no sentido de afirmativo, que vem somar a uma impressionante propaganda negativa que há décadas faz uma verdadeira lavagem cerebral, convencendo a todos que a castidade seria uma doença. O reino do erro livre, onde todos têm razão e ninguém é dono da verdade porque expulsaram a verdade.
Expulsaram das suas vidas a autoridade divina, pois todas as religiões passam a se valer. Expulsaram a autoridade paterna, pois um pai não pode mais corrigir seu filho, educá-lo na prática das virtudes, condenando seus erros. O mundo onde cada qual constrói sua própria verdade é um mundo esquizofrênico. Como a inteligência humana se alimenta da verdade dos objetos que conhece, entra em colapso quando é forçada a criar verdades de dentro para fora, sua própria consciência passando a dar vida às coisas, o que é propriamente tornar-se como deuses. O reino da desonestidade livre, pois é evidente que não cabe no mundo tantas verdades individuais, opondo-se umas às outras. Por isso o colapso da verdade gera o ódio, a guerra e inimizades. Não pense que algum tipo de governo ou de partido poderá escapar da corrupção. Ela é endêmica, faz parte essencial da vida onde a liberdade é deusa. Lá onde a verdade movia os homens ao amor, temos hoje o erro movendo os homens ao ódio. Na política como dentro das empresas, nas famílias como no mundo jurídico. O reino da infidelidade livre, pois a falsa noção de verdade e o falso amor geram uma relação social evolutiva, chacoalhando em constante movimento. Nada fica de pé, nada tem aparência de duração, de solidez, de eternidade. Neste mundo não há lugar para a família. Por isso podemos dizer que o divórcio foi a bomba de retardo lançada no mundo todo, que detonou a seu tempo sobre os alicerces da família, base da antiga sociedade. Tudo isso está invadido nas casas há mais de 50 anos, sem que os católicos reajam. O liberalismo já tinha minado as bases da família. Poderíamos dizer que o liberalismo fez o trabalho de Sapa e a liberdade enlouquecida fez o trabalho de restauração da casa destruída com novas bases. O pior de tudo não é o mundo ser assim. O pior é ver os católicos vivendo no meio disto sem enxergar, cegos, surdos, sem forças, marionetes burrificadas por 50 anos de estupidez televisiva. Na formação deste impressionante reino do mal, algumas armas foram usadas de modo mais constante. A imagem, essa rainha da falsidade que escraviza a nossa imaginação, marca, fere, choca, tirando dela toda reação possível. O som, que trouxe ao mundo vários tipos de música que simplesmente destrói na alma qualquer capacidade de raciocínio, de concentração. A ocupação, escravizando o homem numa avalanche de preocupações, de trabalhos, de excitações que o obriga a estar 24 horas por dia ligado na coisa material, ao mesmo tempo, através de décadas de mentiras, arrancando a mulher do seu trabalho materno, do seu lar, onde sua presença era a maior garantia de boa educação dos filhos. A diversão, que vem preencher o resto de tempo que os pobres coitados ainda poderiam dispor. Agora é hora de malhar, de correr, de praticar esportes cada dia mais exigentes. E tem o show alucinante, a festa que termina pela manhã, a praia, a viagem, o carnaval. Pobre gente, já não conseguem entender as coisas mais banais, já não percebem que os frutos dessa nova civilização já estão estabelecidos como práticas consagradas. O aborto que mata a criança inocente, contrapondo os famigerados estatutos da criança que protege o marginal de baixa idade. A eutanásia, que é o aborto dos velhos, tão indesejados pelo custo quanto os filhos. Temos como exemplo gritante dessa prática o assassinato de Terry Schiavo no início de 2005, executada pela fome e pela sede, com carimbos dos juízes e da polícia. O casamento homossexual, que choca a natureza, contrapondo das vantagens que a lei outorga aos concubinatos. Chegamos ao ponto mais baixo na destruição da sociedade. Vários detalhes da chamada sem ética, onde homens levam o delírio até experimentos com genética humana, verdadeiros alucinados brincando de Deus. Seria o caso de perguntarmos: por que querem matar as crianças inocentes e ao mesmo tempo gerar artificialmente seres humanos? Não podemos deixar de incluir aqui a aberração dos embriões congelados que ninguém quer, seres humanos que sofrem sem piedade e que serão destruídos cruelmente. Em todos esses exemplos, a família parece destruída, já não é mais a base da sociedade. Os homens que construíram isto, que está aí, detestam a família, odeiam qualquer cheiro de tradição familiar, de fidelidade conjugal, de casa cheia de crianças. Ora, se esses são os critérios e as práticas da nova civilização cristã, então somos obrigados a constatar: o mundo está pronto para o anticristo. Sempre me pareceu impressionante a facilidade com que a humanidade segue apaixonadamente o anticristo.
que é uma das bestas, no relato divino do Apocalipse. Dizia-me: como pode ser que os homens se entreguem a uma vida completamente enganadora e destruidora de tudo? Hoje ficou mais claro para mim. E muito me impressiona ao encontrar no padre Castellani, grande pensador argentino, uma descrição feita em 1953 disso tudo que só hoje estamos vivendo. Porque o homem do pecado tolerará e se aproveitará de um cristianismo adulterado. Imporá a todas as partes o reino da iniquidade e da mentira, o governo puramente exterior e tirânico, a liberdade desenfreada dos prazeres e diversões, a exploração do homem, e seu modo de proceder hipócrita e sem misericórdia. Haverá em seu reino uma estrondosa alegria falsa e exterior, cobrindo o mais profundo desespero. Em seu tempo acontecerão os mais estranhos distúrbios cósmicos, como se os elementos se houvessem revoltado. A humanidade estará numa grande expectativa e reinará grande confusão e dissipação entre os homens. Rompidos os laços de família, de amizade, de lealdade e bom relacionamento, os homens não poderão confiar em ninguém, e correrá no mundo como um tremor frio, um universal e ímpio, salve-se quem puder. Será atropelado o que há de mais sagrado, e nenhuma palavra terá mais fé, nem pacto algum terá vigor, senão pela força. A caridade heróica de alguns fiéis, transformada em amizade até a morte, manterá no mundo ilhotas de fé, porém mesmo ali ela estará continuamente ameaçada pela traição e pela espionagem. Ser virtuoso será um castigo em si mesmo e como uma espécie de suicídio. Parece-me evidente que os processos políticos atuais geraram um mundo sem lideranças. Não há verdadeira liderança nos atuais países porque todo jogo político local obedece às ordens que não entendemos nem ouvimos. E não há também uma liderança mundial, porque o lugar ainda está vago. É o lugar dele, do anticristo. Quando este homem do pecado determinar que chegou a hora de aparecer, será certamente ovacionado por toda a humanidade, pois falará a mesma linguagem, terá o mesmo pensamento de todos, sobretudo isso que citei agora. Sua ideologia, sua política, sua ciência, tudo corresponderá ao que os homens pensam e praticam já hoje. Por isso podemos dizer sem medo de errar, o mundo está pronto. Não estou aqui a dizer que o fim do mundo está próximo, ou que o anticristo seja tal ou tal pessoa. O que me interessa nestas linhas é que os verdadeiros católicos tenham consciência do perigo que correm se mergulharem no mundo. Se acharem que podem viver com estes critérios que lhes são impostos, correm o grave risco de serem enganados pelo grande líder quando este chegar. Algumas pessoas poderiam objetar que podemos conviver com todos e permanecermos católicos, mas eu os alerto para essa diferença radical entre o mundo de hoje e o mundo de 50 anos atrás. Lá, no final da civilização cristã, ainda era possível viver assim, porque os homens tinham aquele critério da prática das virtudes para suas próprias vidas e para os seus filhos. Mas hoje já não é assim. Portanto, estejamos armados, de espada em punho, pois aquele que não combater, que não desviar seu pensamento das falsas ideias, que não fugir das práticas absurdas, blasfematórias, ultrajantes para Deus e sua igreja, pode enrendar-se na fina malha que já foi lançada sobre os homens e que os arrasta para o reino do anticristo, que não é outro que o reino das trevas. Está na hora de reler algumas páginas dos santos e doutores da igreja. Estas são as marcas da vinda do anticristo. Quando os velhos não tiverem nem bom senso, nem prudência. Quando os cristãos estiverem sem fé. Quando o povo estiver sem amor. Quando os ricos forem sem misericórdia. Quando os jovens não tiverem respeito. Quando os pobres forem sem humildade. Quando as mulheres tiverem perdido o pudor. Quando, no casamento, não houver mais continência. Quando os clérigos forem sem honra e sem santidade. Quando os religiosos não tiverem verdade nem austeridade. Quando os bispos não se inquietarem de sua administração e não tiverem piedade. Quando os mestres da terra não tiverem misericórdia nem liberdade. O padre Emmanuel, grande espiritual do século XIX, diz: apresentar-se-á como cheio de respeito pela liberdade dos cultos, uma das máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Dirá aos budistas que é um Buda, aos muçulmanos que Maomé é um grande profeta. Talvez até irá dizer, em sua hipocrisia, como Herodes, seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não passará de uma zombaria amarga.
Malditos os cristãos que suportam sem indignação que seu adorável Salvador seja posto lado a lado com Buda e Maomé em não sei que panteão de falsos deuses. Impotente que somos diante de tal situação, só podemos olhar para a Virgem Maria, para seu coração imaculado, e suplicar a ela que nos proteja contra toda a influência do maligno, que nos dê a mão, que nos acolha em seu coração. É preciso fincar o pé, recusar ser arrastado como um cordeirinho para a destruição de nossa personalidade, de nossa fé, de nosso espírito. É preciso ler, estudar, conhecer a verdade objetiva, clara, de Deus, do mundo, do pensamento. É preciso amar, amar na ordem da caridade, ou seja, amar como Deus nos ordena, praticando os mandamentos, cumprindo o nosso dever. E nossos deveres são de 3 ordens: para com Deus, para nós mesmos, para com o próximo. É preciso, com toda urgência, praticar a devoção reparadora dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, fazer os primeiros sábados do mês, rezar o terço todos os dias, para que, ao chegar o Anticristo, estejamos recolhidos e protegidos por Nossa Mãe do Céu. Com a espada em punho, lançaremos contra o rosto tenebroso do homem do pecado o grito de Viva Cristo Rei! Imaculado Coração de Maria, salvai-nos, e Jesus Cristo vencerá com o sopro da sua boca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.